palavra de Deus nos apresenta seres misteriosos, e chamo de misteriosos porque normalmente são agentes invisíveis. A maior parte do tempo trabalham fora da vista, da percepção dos olhos ou dos sentidos, mas servem aqueles que hão de herdar a salvação. São os anjos de Deus. É a respeito disso que eu quero conversar com você hoje. Estou hoje na Fortaleza de São José, em Macapá, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O livro de Hebreus nos afirma no capítulo 1, no versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Quando o autor está dizendo não são todos eles, é importante ressaltar que nos versículos anteriores ele vem falando a respeito dos anjos. Portanto, aqui ele se referia aos anjos. E o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, afirma que os anjos são espíritos ministradores. A palavra ministro significa servo. Ministrar é sinônimo de servir. E a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, enviados para serviço. Qual a natureza do trabalho, do serviço deles? A Bíblia diz, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, a palavra de Deus, quando nos apresenta esses seres misteriosos, porque a maior parte do tempo estão fora do nosso radar, da nossa percepção ou da nossa revelação, os anjos, muitas vezes nós os associamos a somente uma das suas funções. Uma vez que a palavra anjo significa mensageiro, imaginamos que eles são única e exclusivamente mensageiros de Deus. É verdade que também o são. É verdade que há momentos, como na Anunciação, por exemplo, quando o anjo Gabriel aparece a Maria para falar a respeito da concepção, do nascimento de Jesus, nós temos o papel de mensageiro sendo executado. Mas quando olhamos para as Escrituras, a Bíblia nos mostra eles não apenas comunicando mensagens ocasionais, porque embora a Bíblia esteja recheada de manifestações de anjos, quando espalhamos isso pela quantidade de pessoas e o tempo na história, podemos dizer que elas estão no patamar de manifestações extraordinárias, não necessariamente ordinárias. Aparições de anjos com mensagens não acontecerão o tempo todo. Veremos, sim, pessoas na Bíblia tendo experiências dessa natureza e devemos acreditar que nada disso mudou, que essas experiências ainda podem acontecer hoje com intervenções angelicais, trazendo orientação, trazendo uma mensagem da parte de Deus. Mas, repito, isso não limita e não define a natureza do trabalho deles. Quando a Bíblia diz que eles foram enviados para nosso serviço, nós precisamos entender a abrangência do trabalho dos anjos. Por exemplo, o salmista declarou, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Muitas vezes eles estão envolvidos em livramento. A declaração, a conhecida, diga-se passagem, declaração do Salmo 91, que inclusive Satanás tentou usar, aplicando de forma distorcida na tentação de Jesus no deserto, fazia a seguinte declaração, aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que guardem você em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Os anjos receberam como parte da sua incumbência proteger a vida daqueles que temem a Deus, daqueles que vão herdar a salvação de Deus. Então, muitas vezes nós ouvimos a expressão anjo da guarda. E as pessoas me perguntam, pastor, existe essa expressão? É correto falar assim? E, embora a Bíblia não use a expressão o anjo da guarda, a Bíblia mostra que os anjos nos guardam. A Bíblia também sugere que é possível, não é um assunto fechado, a discussão é muito grande e o meu propósito não é esgotar aqui, mas a Bíblia sugere a questão até mesmo de que pessoas possam ter o seu próprio anjo. Quando Pedro sai da prisão, bate na porta na casa de João Marcos, a Bíblia diz que a criada, Rode, que o ouve, começa a dizer, é Pedro, é a voz de Pedro. Ele diz, não, é o seu anjo. O próprio Jesus, falando dos pequeninos, as crianças, diz, porque o seu anjo assiste perante a face do meu Pai que está nos céus. Então, essa ideia de se ter um anjo e associar ao ministério deles de proteção levou, ao longo do tempo, a igreja a usar uma nomenclatura que não é exatamente bíblica, mas também não foge completamente daquilo que a Bíblia diz que os anjos fazem. Eles nos guardam, eles nos protegem. Muitas vezes nós vemos os anjos envolvidos em outras ações específicas. Quando no relato do Evangelho de João, no capítulo 5, a Bíblia diz que de tempo em tempo um anjo descia do céu e agitava as águas, nós vemos que a primeira pessoa que entrasse nas águas era curada.
Muitas vezes os anjos podem estar envolvidos em manifestações, né, de cura. Eu, ao longo do ministério, tenho muitas vezes tido essa experiência. Quando estou orando pelos enfermos, às vezes tenho uma percepção no meu espírito, não é uma visão, uma percepção no meu espírito de um anjo de Deus em pé do lado de alguém. E muitas vezes, quando me vem essa percepção, me vem também pelo testemunho do Espírito Santo qual é exatamente o problema da pessoa. E quando eu pergunto a ela, você tem isso e sofre disso e disso, disso, e a pessoa confirma, eu sei que Deus me fez perceber que aquele anjo está ali por algum motivo, né? Ele vai agir. E quando as pessoas me perguntam, pastor, por que tem hora que é o Espírito Santo que age diretamente? Por que tem hora que é a fé que alcança, né, o resultado? Por que tem hora que o anjo é enviado? E eu brinco dizendo que eu respondo isso com duas palavras, não sei. Não tem explicação para diferenciar por que Deus age de formas diferentes. Mas o que é importante é reconhecer nas Escrituras que ele age. E quando olhamos para o papel dos anjos, né, nós vemos manifestações frequentes deles no Novo Testamento. Um anjo de Deus avisou José em sonhos a respeito de não temer receber Maria, dizendo que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós vemos um anjo de Deus tirando o apóstolo Pedro da prisão. Né? A Bíblia diz que as cadeias caíram, se abriram, os portões se abriram automaticamente, intervenção angelical. Nós vemos muitas vezes os anjos envolvidos em consolo. Depois da tentação de Jesus no deserto, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram Jesus. Não sabemos exatamente a natureza do serviço, mas muitas vezes percebemos nas Escrituras eles, né, envolvidos em muitas formas de ministração. Quando alguém morre, Jesus, por exemplo, quando fala do rico e do Lázaro, diz que Lázaro foi levado pelos anjos de Deus ao seio de Abraão. Algo que eu e você precisamos saber é que nenhum de nós permanece sozinho, nem mesmo na hora da morte. Seremos guiados, escoltados e acompanhados pelos anjos de Deus. É verdade que ao longo do tempo e da história, alguns foram a extremos. Paulo escrevendo aos Colossenses, falando da influência do gnosticismo, entre outros erros, ele fala de pessoas que começaram a entrar no terreno do culto aos anjos, coisa que nem os anjos aceitam, nem a palavra de Deus admite. Quando o apóstolo João se curva de um anjo que aparece para ele durante toda a revelação e se prostra diante dele para o adorar, ele diz, não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Né? Ou seja, todos juntos servimos a Deus, é só Ele que nós vamos adorar. E nunca podemos ir ao extremo de exaltar os anjos, né? Colocando-os numa posição que Deus não lhes deu, mas também não podemos ir ao outro de negligenciar tanto a sua existência como a sua ação e operação. A pergunta é, mesmo sendo agentes invisíveis, que operam fora da vista dos nossos olhos, por que é que a Bíblia fala tanto a respeito da ação deles? Ao mesmo tempo que Deus não faz questão que a gente veja que eles estão em operação, Ele nos adverte de que eles estão em operação e que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Ou seja, eu creio que Deus espera que haja em mim e você fé suficiente para que a gente experimente intervenção da parte dEle através dos seus agentes invisíveis. Quando o profeta Daniel foi livre da boca do leão, ele diz, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Ao longo do tempo nós temos visto intervenções extraordinárias da parte de Deus por meio dos seus anjos. Eu particularmente tenho tido experiências ao longo da minha caminhada com Deus, com proteção que se manifestou de forma sobrenatural, com livramento. Me lembro de uma ocasião, numa tentativa de assalto, quando alguém me apontou uma arma que do nada uma pessoa surge, literalmente do nada, não deu para ver de onde apareceu. Ela começa, né, pede permissão para fazer algumas perguntas e o cara que está me assaltando consente, ele começa a perguntar onde tem ônibus para o shopping tal, se tem outra linha, até que hora o shopping fica aberto, e eu nunca vi alguém fazer tanta pergunta de shopping center. Mas quanto mais aquela pessoa falava, né, aquele estranho que nos visitava, mais cheio de Deus eu me sentia. E eu percebia que o rapaz estava tentando me roubar, ele literalmente tremia, ele estava apavorado. Né? Eu fiquei realmente tão tomado da presença de Deus que eu ficava imaginando, essa pessoa não pode ser só um crente, tem que ser um crente muito consagrado. E eu me lembro naquele momento, quando de repente ele com um aceno de cabeça, ele olhou e apenas um aceno de cabeça, eu ouvi a voz dele dentro da minha cabeça, sem ele abrir a boca. Eu ouvi ele perguntando, está tudo sob controle? E apesar dele não falar nada, eu respondi, tá. Ele deu outro aceno e eu ouvi aqui dentro da minha cabeça, posso ir embora? E mesmo sem ele abrir a boca, eu respondi, pode. E quando eu falei pode, ele vira para sair. O cara estava tentando me roubar e ia correr para o outro lado. Eu agarrei o braço dele, porque agora eu estava valente, queria pregar, falar de Jesus. Mas quando eu olho para o lado, não tem mais ninguém.
Nem se aquele cara corresse, ele tinha desaparecido da vista dos meus olhos. E eu lembro que eu preocupado em pregar, falar de Jesus para o cara que tentou me assaltar, não pensei muito nisso, mas quando saí dali eu fui para um culto pensativo, reuni o grupo de irmãos que a gente costumava orar junto, falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu, até então estou falando do livramento. E eu lembro de eu dizendo assim, o que eu não entendo foi o terror que aquele cara colocou no outro e como ele me deixou cheio de Deus. O que eu não entendo é como ele apareceu do nada e por nada foi. O que eu não entendo é como ele falou sem abrir a boca. E quando eu estou falando aquilo tudo, meu irmão mais velho, o Adriano, ele olha para mim e falou, você não parou para pensar ainda que era um anjo de Deus? Quando ele falou isso, não é que eu parei para pensar. Eu entendi o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Meus olhos se abriram. Naquela hora eu entendi que era uma visitação angelical. Quando eu tinha 7 anos de idade, esse meu irmão mais velho, o Adriano 9, o Paulo mais novo, né, tinha apenas 5. Ele um dia entra na sala de casa. Todo mundo já tinha ido dormir, meus pais estavam orando. Meu irmão, não sei se não dormiu, o mais velho, ou acabou dormindo um pouquinho, acordando, e ele levanta ouvindo a voz do meu pai que está na sala orando. E quando ele entra, a 1 metro atrás do meu pai, a mais ou menos 1 metro do chão, havia um ser de vestes resplandecentes, com as mãos estendidas sobre meu pai. Ele levou um dos maiores sustos da vida dele. E hoje, mais de 40 anos depois, ele lembra disso como se fosse ontem. E sabe, era um momento de muita dificuldade. Meu pai estava clamando força, né, buscando de Deus sustento. E a convicção de que Deus não nos deixa sozinho, de que Ele cuida de nós, nos sustenta, foi algo muito consolador. Quando a Bíblia nos mostra todas essas coisas, mesmo que você não tenha tido uma experiência como as que eu narrei, Deus quer que você saiba e creia que Ele não te deixa sozinho. Ele provê que os seus agentes invisíveis, seus anjos, os espíritos ministradores para nos servir os que hão de herdar a salvação, nos guardem, tragam provisão, tragam livramento, enfim, cumpram aquilo que Deus lhes determina. Porque o Pai cuida de nós, se importa conosco e nunca nos desampara.